realmente é o futuro da democracia, né? Ainda que a gente possa ter senões contra essa democracia muito limitada, né, que a gente ainda tinha, mas mesmo essa está em xeque. Então, nada melhor do que botar um monte de cabeça junta aí para pensar, né? A gente está aqui porque, enfim, temos pesquisas, já trabalhamos um pouquinho mais essas coisas, mas todos vocês pensam junto com a gente, nós vamos pensar juntos, né, essas coisas todas. Acho que esses seminários da Boitempo, eles têm esse mérito, né, de estimular, né, a reflexão sobre esses problemas que vão se tornando cada vez mais candentes e cada vez mais importantes aí para a vida de milhões de pessoas, né? Bom, eu vou começar aqui falando um pouco, fazendo um pouco a mesma pergunta que a Ludmila se fez, né? Quem são esses 99%, né? A economia dos 99%. Quem são eles, né? Bom, eu acho que a gente pode dar uma resposta pensando no que é o sistema econômico que a gente vive, de modo geral, mas depois focar um pouquinho também na questão especificamente brasileira, né? No plano mais geral, eu diria que, bem, isso digamos assim, um resultado previsto, por exemplo, pelo Marx, né? O Marx, lá na Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é o final do livro do Capital, ele fala que o capitalismo é uma imensa máquina de produzir riquezas, né? Foi a palavra que o nosso colega aqui de sessão usou desde o início, né? O Eduardo, muito bem colocado. Então, é uma enorme máquina de produção de riqueza, que produz riquezas como nunca se produziu, né? Ele tem um dinamicismo material que não se vê em nenhum outro momento da história humana. Mas, ao mesmo tempo, ele também produz muita miséria. O tanto de riqueza que ele produz é o tanto de miséria que ele produz também. Ao longo dos anos 50, 60, essa previsão do Marx foi desmentida. Muitos diziam que o Marx tinha errado cabalmente nessa previsão, né? Por quê? Porque esses anos foram assim, o ápice do período que a gente costuma chamar dos 30 anos gloriosos do capitalismo, né? Esse período é o período que vem do imediato pós-Segunda Guerra até meados dos anos 70, até os anos iniciais dos anos 70, onde esse arranjo, né, de vida do capitalismo, vamos dizer assim, acaba tendo problemas e ele é desmontado, né, ao longo aí de algumas décadas. Nesse período, o que a gente tinha justamente? A gente tinha, por exemplo, os Estados Nacionais do Poder Público, como bem colocou o Eduardo, com maior grau de autonomia, né? Para fazer o quê? Para fazer políticas públicas, e mais graus de liberdade para fazer políticas públicas, né? A internacionalização das economias capitalistas se dava por meio de relações determinadas entre sistemas nacionais mais ou menos fechados, né? Depois é que veio a história da globalização, né? Além disso, o Estado tinha quase que como um dever, né, procurar promover o pleno emprego, não permitir que o desemprego fosse muito elevado, porque isso trazia desemprego, aumentava a desigualdade, etc. Então você teve uma série de fatores aí, que historicamente também se explica, mas não dá para contar a história aqui, né? Mas se formou esse arranjo e nesse período, de fato, parecia que o Marx estava errado, né? Porque os trabalhadores tinham aumento do salário real, eles foram conquistando direitos cada vez maiores, criou o estado do bem-estar social, lá no centro do mundo capitalista desenvolvido, na periferia também se começou a criar, como aqui no Brasil, né? Só que isso, enfim, foi-se, né? Esse arranjo, ele começou a ter problemas e de lá para cá nós vivemos o que é chamado de neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? É o contrário do que foi esse período, né? Ou seja, é o período onde os estados nacionais têm que se abrir, né, chamada globalização, mas eles têm que se abrir não só comercialmente, mas fundamentalmente do ponto de vista financeiro, né? Os estados nacionais perdem graus de autonomia
para fazer políticas públicas, né? E há um aumento da desigualdade no mundo todo. No mundo todo há um aumento de desigualdade com relação a isso. Vou dar alguns dados dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, olha que interessante. Nos anos 20 do século XIX, logo antes da crise de 29, 1% da população detinha 25% da renda gerada anualmente, né? Esse percentual caiu a 10% por conta da crise e depois desse período em que o Estado teve esse outro papel, né? E depois, então ficou nesses 10%, né? E depois, com os anos neoliberais, esse percentual voltou a subir muito rapidamente. Em 2007, mais uma vez, um ano antes da grande crise de 2008, já tinha voltado dos 25%. Né? É interessante isso, como que você tem essa oscilação. Isso indica o quê? Né? Que você tem uma lógica capitalista, que é a lógica assim, da desigualdade, a lógica da produção de miséria, da produção de riqueza simultânea, mas que isso oscila de acordo com os arranjos que vão sendo feitos, né? De acordo com o papel que você atribui aos agentes, etc. Como é que começou essa história dos 99%? Começou em 2011 no Occupy Wall Street, né? No Occupy Wall Street, o grito de guerra era: nós somos os 99%. Né? Ou seja, a economia capitalista deixada a si mesmo, ela sempre vai ser a economia do 1%. E mais, no Brasil, dentro do 1%, né, o Eduardo sabe disso, tem um 0,1% que é ainda muito mais, né, concentrado. Os outros 90% desse 1% ficam no chinelo, né? Dentro desse 1%. Então, tem uma concentração de renda brutal, e no Brasil tem também uma concentração de riqueza brutal. Né? O índice de Gini, esse índice que é muito citado, porque é uma medida que é fácil de fazer, que você tem séries contínuas dela, etc., ele mede a desigualdade de renda, né? Renda é o quê? Aquilo que você ganha todo mês, né? O seu salário, não importa se você é formal, informal, né? Ou não ganha, né? Quando estiver desempregado, mas enfim, e o Gini pega fundamentalmente as rendas do trabalho, ainda tem isso, né? As rendas, por exemplo, se a pessoa tem rendimento financeiro, casa alugada, etc., dificilmente o Gini pega pela forma como a pesquisa é feita, que é através da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Mas isso é renda. Riqueza é estoque de riqueza, né? Cada um de nós tem, ou deveria ter, né? A maior parte não tem, de fato, um estoque de riqueza. Eu tenho minha casa, por exemplo. Né? A minha casa é o meu estoque de riqueza. Eu não preciso de uma renda equivalente ao valor da minha casa todo mês para ter uma casa. Não, eu tenho um estoque de riqueza ali. A minha casa me fornece o quê? Serviços de moradia, né? Ao longo do tempo. Se eu não tiver uma casa, eu vou ter que alugar uma e eu vou ter que pagar por esse serviço. Por quê? Porque eu não tenho essa riqueza. Bom, eu estou dando esse exemplo meio bobo, assim, né? Só para vocês entenderem a diferença entre renda e riqueza, porque às vezes, para os não economistas, parece que as coisas são sinônimos, né? Então, a desigualdade de riqueza no Brasil, ela é brutalmente maior do que a desigualdade de renda. Brutalmente maior, né? Ela não é medida continuamente, porque metodologicamente tem um problema muito grande para medir desigualdade de riqueza, tem problema de valoração dos ativos, tem problema de fonte de informação, tem uma série de problemas. Mas alguns estudos, né, fazem aquilo que a gente chama de proxy, né, que é assim, medir algumas variáveis que expressam isso que a gente quer aprender, né, isso que a gente quer mostrar. Então, tem dois estudos que eu sempre cito. Tem estudos do professor Rodolfo Hoffmann, da Unicamp, que estuda a concentração da propriedade fundiária, né? Concentração da propriedade fundiária. Vocês sabem que o índice de Gini, ele varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, menos desigual. O nosso índice de Gini de distribuição de renda, hoje é em torno de 0,52, 53, mas voltou a subir muito fortemente. Caiu com as políticas aí de renda compensatória, aumento do salário mínimo nos anos 2000, mas já voltou a subir novamente, principalmente nesses últimos anos da crise. Mas está aí, vai em torno de 0,5, 0,6.
O índice de Gini da propriedade fundiária é 0,85. Em alguns locais é 0,92. Quer dizer, é quase uma concentração assim, alguém tem tudo e todo o resto não tem nada. Tem um outro estudo feito com inventários na região de Campinas, pelo professor Nelson Prado, lá também da Unicamp, e ele mostra que o índice de Gini desses inventários é estoque de riqueza, né? Porque são aquilo que as pessoas deixam para os outros. Né? O índice de Gini ainda é 0 também, 91 ou 0,92. Então vocês veem o grau de concentração de riqueza que há, né? Quanto tempo tem? 2 minutos. Ok, vou tentar concluir aqui. Então vejam, então aqui eu já estou falando um pouco de Brasil e estou falando do nível da desigualdade que a gente tem aqui. Os governos podem melhorar isso? Claro, né? Podem tornar menos desigual, produzir essa tal nova classe média, que de fato não é uma classe média, como a Ludmilla colocou, né? Mas é um problema estrutural, tá certo? Do Brasil, que só com mudanças estruturais a gente vai conseguir se aproximar de uma solução. E de onde vem isso? Né? Por que o nosso país é tão desigual? Por que ele é tão mais desigual até que outros países da América Latina? Por causa da nossa história, por causa da escravidão. Né? Quando a escravidão foi abolida, né? Antes disso foi feita a lei de terras no Brasil. Né? E aí os escravos foram libertados, não eram mais escravos, mas foram deixados ao Deus dará. E ao Deus dará estão até hoje. Né? Daí porque todos os indicadores de desigualdade, quando você vai fazer a discriminação por raça, não tem dúvida, todos eles, né, quando chega nos afrodescendentes, é sempre muito maior. Né? Então isso é uma coisa que vem com a nossa história, é uma fratura social que vem da nossa história. Né? Hoje ela é muito pior, né? Por quê? Porque você tem anos de crise, porque você tem um governo, enfim, que não tem a menor preocupação com isso, muito pelo contrário, e nós estamos num caminho, só para fechar agora, né, em termos de forma de funcionamento do capitalismo, que não é só questão da financiarização, do domínio dos mercados financeiros. A chamada indústria 4.0, a internet das coisas, né, e inteligência artificial e tudo isso, vai transformar isso que a professora Ludmilla estava comentando, né? Essa coisa da uberização, ou que alguns especialistas também chamam de economia de plataforma, né? Isso aí vai se disseminar para a internet das coisas. Então, o just in time nunca vai ser, quer dizer, vai ser just in time mais do que nunca, né? Com a internet das coisas. Porque a internet das coisas é assim, eu compro uma lata de ervilha, ela tem um chipzinho, né? A hora que eu tirei ela de dentro da loja, do mercado, já apita lá na indústria onde ela tem que fazer. Então, o custo do gerenciamento de estoques vai cair a 0, né? Brutalmente. E isso vai ser feito com os seres humanos também. Né? Então, vai ser muito mais just in time do que já é. Ora, num mundo que se aproxima, se avizinha desta maneira, né? Como vai ficar o nosso país que já tem de partida, estruturalmente e na sua história, essa desigualdade tão brutal? É evidente que a democracia fica em risco. Né? Não tem como, não há, por isso que o Eduardo falou desde o início, não tem como, né, com o nível de desigualdade que a gente tem, você ter uma democracia garantida. Como é que você vai ter instituições que se sustentam, né, num país como o nosso? Com a desigualdade que tem, com os problemas de violência que gera, né? E com os genocidas no poder, como a gente tem agora. Então é isso que a gente tem que pensar. Obrigada.